Arnaldo, o tempo voa e precisamos falar sobre Palmeiras. O Palmeiras ganhou por 3-2 da Inter de Limeira ontem, uma reedição da final histórica lá de 1986, que o torcedor do Palmeiras não gosta nem de lembrar. O Palmeiras ganhou da Inter de Limeira ontem por 3-2 com um gol do Rony no finalzinho. E uma das nossas notícias mais lidas hoje no All Sport, uma notícia em primeira mão que trouxe o grande André Hernan no De Primeira, programa que foi ao ar mais cedo hoje aqui no canal All. O André Hernan trouxe a seguinte informação: Renato, Renan, Arnaldo, as críticas nas redes sociais fazem o Rony cogitar sair do Palmeiras. O Rony está insatisfeito com as críticas que vem recebendo, não é de agora, se sente injustiçado porque quando ele chegou, ficou um tempo sem marcar, sentiu a pressão, se transformou no Rony supercampeão, Mister Libertadores e tal, e na primeira queda de produção já vem uma enxurrada de críticas. Arnaldo, o que você acha, hein? O Rony, esse tipo de informação vai amolecer o torcedor do Palmeiras ou vai jogar o Rony ainda mais contra o torcedor do Palmeiras? Cara, o torcedor do Palmeiras, parte da torcida do Palmeiras, essa milícia digital palmeirense, ela é fortíssima. De fato, eu conheço bem, passo bem por isso, ainda mais um jogador do Palmeiras. Eu acho que o Rony, ele começou assim, na Berlinda, junto à milícia digital verde, teve que fazer uma temporada espetacular para diluir isso aí, mas depois da última temporada, em que ele não foi bem no segundo semestre e acabou o Campeonato Brasileiro no banco, isso volta. Agora, Júlio, gente, fora o Endrick, e acho que essa é uma comparação que o Rony vai levar para a temporada e é difícil, fora o Endrick, todos os atacantes que o Palmeiras tem hoje, Breno Lopes, o Flaco, o Bruno Rodrigues contratado, outras opções, Caio Paulista, etc. Cara, o Rony é melhor que eles. O Rony pode não ser um jogador tecnicamente brilhante, mas ele é muito bom jogador. Ele é versátil, ele briga, ele mastiga, ele não tem medo de arriscar, ele faz gol. Então, assim, cara, eu acho que o torcedor do Palmeiras tem que pensar o seguinte: nós já perdemos o Endrick. Se a gente perde o Rony também, quem vai jogar no ataque do Palmeiras? Acho que foi essa grande questão no jogo de ontem, Júlio. Né? O Abel rodou o time, acho que teve até questão nova, positiva, do Aníbal junto com o Zé Rafael, que eu imagino que seja a dupla de volantes do Palmeiras daqui para frente. O Veiga voltou bem da temporada, então ali no meio parece estar resolvido, mas o trio de ataque é uma grande interrogação. Né? Ontem ele trocou o trio de ataque inteiro. Eu acho que se fosse o jogo contra o São Paulo amanhã, pela Supercopa, iam jogar o Mike de ponta direita, o Rony de centroavante, e aí na esquerda ou o Breno ou o Bruno Rodrigues. O Rony tem que jogar. Enquanto o Endrick não tiver, então, mais ainda. Né? Não tem outra opção. E eu entendo, porque ele de fato foi muitas vezes injustamente perseguido nas redes sociais. E se pudesse dar um conselho, não leia, faça que nem eu. Jogue, eu falo, ele joga. E não leia a repercussão. Dane-se. Basicamente é isso. Né? O Renan, o jogador, ele recebe, você sabe muito bem isso e pode contar para a gente, dividir a tua experiência, né? O jogador vai receber elogios, críticas, das pessoas que estão próximas a ele, possivelmente mais elogios do que críticas, né? Aí vai ter a imprensa, vai ter ex-jogador elogiando e criticando, vai ter jornalista elogiando e criticando, vai ter a torcida no estádio e agora tem esse fenômeno novo de torcida de redes sociais. Qual que é o teu conselho pro jogador? O mesmo do Arnaldo? Olha, não veja nada disso, meu amigo. Só joga a bola. E eu procurei fazer isso também na minha carreira, tá? Eu não vivi muito como jogador na era da rede social, mas eu era meio cego, surdo e também mudo de vez em quando, sabe? Eu procurava estar bem alheio de opiniões, tanto positivas quanto negativas. Eu estava mais focado e preocupado no que de fato o treinador pensava em relação a mim. E o que a gente vê é que o Abel tem muita confiança no Rony. E isso que de fato ele tem que ter dentro dele, que ele é um jogador importante, como bem disse o Arnaldo, para esse time do Palmeiras. Um jogador que tem as suas limitações técnicas, na minha opinião, mas muito
que se dedica muito, que ajuda muito na recomposição, que corre muito, que não desiste de uma bola e que faz seus gols importantes, né? Seus gols importantes em Libertadores. Se eu não me engano, ele é o maior artilheiro da história do Palmeiras, certo? Então, é um jogador que, se eu pudesse dar um conselho para ele, né, como eu dou conselho para um grande amigo meu, que eu tenho como se fosse um filho, que é o Breno Lopes, né, que eu era o capitão do Joinville, ele estava subindo, ele subiu, eu era o capitão do Joinville, então eu tive muito perto desse menino, ajudando, aconselhando e tal, e eu fico muito feliz de tudo que como tem corrido a carreira dele, né, e eu tenho excelentes histórias a respeito do Breno, e eu sempre falei isso para ele, né, e ele teve um problema recente aí, fez um gesto para a torcida depois de um gol e tal, e eu liguei para ele no dia seguinte, eu falei com ele no dia seguinte e tal, enfim, se eu pudesse dar um conselho para o Rony, eu falaria, esquece rede social, esquece parente, como o Júlio bem falou, parente só fala, a maioria só fala o que você quer ouvir, né, se você não está jogando, o treinador é burro, você é o melhor do mundo, e isso e aquilo, então tá o mais alheio possível de tudo que é tipo de comentário, focado, obviamente, no que o treinador, de fato, está pensando sobre você no momento, que você precisa melhorar, que você precisa treinar, enfim, é isso que, se eu pudesse, eu falaria por Rony, sem esquecer que a torcida do Palmeiras, tradicionalmente, a turma do amendoim ali é bem complicada de lidar, não é fácil. Interessante, né, Renato? Isso que o Renan disse pra gente, quer dizer, ao mesmo tempo que o torcedor da rede social lá também tá só te malhando, o parente também tá só elogiando, né? E o amigo, e você tem que tentar encontrar o equilíbrio entre essas coisas. Agora, conforme o Arnaldo ia escalando o ataque do Palmeiras, Renato, eu lembrei da nossa discussão anterior do ataque do Flamengo, e ficou muito exposta essa diferença, hein, entre os dois no momento. Ah, sim, sem dúvida, né? Não à toa a Leila fez tudo para contratar o Pedro há um ano, né? Na época ainda do Paulo Souza e tudo. Não, em termos de nomes, não dá para comparar. Não dá para comparar. Agora, vamos ser absolutamente práticos. Os nomes do ataque do Flamengo já eram os mesmos na temporada passada em que o Flamengo não ganhou nada. E os do Palmeiras também. Tudo bem, o Hendrick estava jogando. Mas o Palmeiras foi campeão brasileiro e o Flamengo disputou 7 taças e não ganhou nem sequer umazinha. Para a gente acabar, Renato, eu quero te ouvir, eu gostaria até de falar mais desse assunto, mas a gente certamente vai falar mais no Fim de Papo e nos programas do canal UOL quando se concretizar, porque por enquanto ainda é uma informação, não é mais especulação assim vazia, é uma informação que o Botafogo está negociando para ter o Luiz Henrique por empréstimo. Estaria acontecendo um acerto entre Lyon e Betis. O Lyon, vamos lembrar, é um clube que também pertence ao John Textor, assim como o Botafogo. O Lyon não consegue inscrever o Luiz Henrique nessa temporada, então o Luiz Henrique viria para o Botafogo por empréstimo para depois, aí sim, jogar no Lyon. Mesmo que seja por pouco tempo, seria um chapeuzinho do Textor em todo mundo, Renatão? Seria, sem dúvida nenhuma. Quantos clubes tentaram o Luiz Henrique? Flamengo e Corinthians, com certeza absoluta. Mas acho que o próprio Fluminense tentou o Luiz Henrique também. Então seria um chapéu, sim. Ele se vale do fato dele ter um clube na França, e aí compra pela França, não pode escrever aqui, mas daqui a 6 meses ele pode. E aí o problema é ele levar, né? O Botafogo para o Textor é um entreposto. Né? Basta ver que o Jefinho, que voltou agora, quando estava no topo no Botafogo, ele levou o Jefinho para a Europa. Aí não deu muito certo lá, ele trouxe de volta. Ele, esse ano, levou o Adrielson e o Lucas Perry. Agora, é claro, é um chapeuzinho, sim. Só que periga o Luiz Henrique chegar aqui, jogar bem, virar ídolo da torcida e, no meio do ano, ir embora para o Lyon. Esse é que é o problema do cara que tem 3 clubes, né? Ele tem esses 2 e mais o Crystal Palace, onde ele levou um jogador do Flamengo, chamado Matheus França, que é uma joia, um garoto que joga muita bola, e que eu não vou me espantar se amanhã ou depois aparecer no Botafogo. E aí eu quero ver a cara do Landim. Eu ia dizer de que cara que ele ficaria, mas eu acho que seria deselegante. Eles estão juntos agora nos Estados Unidos. O Textor e o Landim são amigos. Tá lá, são amigos de longa data. O meu medo é que essa relação seja
uma relação com aquela nome daquela cerveja famosa que houve um tempo. Também não vou falar porque eu acho que ficaria grosseiro. Ah, certo. E o rótulo não tem nada a ver nem com o Landim, nem com o texto. Olha, hoje vocês acompanham aqui no UOL todo o noticiário. Hoje à noite ainda tem Santos e Ponte Preta pelo Campeonato Paulista, às 7h30 da noite. Depois a rodada acaba com o Santo André e Novo Horizontino às 9h30. E no Campeonato Carioca, 2 jogos de times grandes às 9h30 da noite. Audax Rio e Fluminense, Vasco da Gama e Madureira em São Januário. Lembrando que o Fluminense está de volta das férias hoje, né? A turma voltou, o Diniz, todo mundo voltou de férias, mas não vão para campo, obviamente, contra o Audax, né, Renato? E o Botafogo que perdeu ontem? E o Botafogo que perdeu ontem? Com o time titular. O time titular. A torcida do Botafogo, que já está à beira de um ataque de nervos desde a maior amarelada da história, imagina. Pois é, a torcida do Botafogo está por aqui com esse